Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa tarde de quinta-feira, que a bênção de Deus esteja na sua casa, na sua família. Nesse momento queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de trazer mais uma vez a palavra do nosso Deus aqui no programa do nosso amigo Bolívar. Que Deus abençoe e continue dando a cada dia unção e a cada dia graça para fazer a obra do Senhor Jesus. Você que está em casa ligado no programa, tá certo? Na capital do Caju aqui 106,3, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá certo? Através das redes sociais, você nessa tarde possa receber o abraço do Espírito Santo de Deus, tá bom? Quero trazer uma palavra que está escrito do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 1, que diz assim a palavra do nosso Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam todos lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se as redes. Quero orar pela sua vida, pela sua família bem rápido. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido, que nesta tarde, Senhor amado, o Senhor possa falar ao coração do ouvinte, Senhor amado, que está ouvindo, Senhor, esta programação. Ó Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, nosso consolador, que nessa tarde, Espírito de Deus, que o Senhor possa, Senhor amado, falar ao coração dessa pessoa, Senhor Jesus, que está precisando ouvir, Senhor amado, a Tua palavra. Essa pessoa, Senhor amado, que está necessitado, meu Pai, de ouvir uma palavra da Tua parte, Senhor, que nessa tarde eu possa ser um canal da Tua parte nessa tarde. Então, Deus querido, continua, Senhor, abençoando e sendo conosco, meu Deus, e abençoando mais uma vez a sua vida que está nos ouvindo e nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, nós, leitores da Bíblia Sagrada, nós entendemos que nós estamos vivendo, passando momentos difíceis sobre a face da terra. Quantas das vezes acontece questionamentos, perguntas, dizendo por quê, para que passamos por tudo isso, ou porque sou eu, já não precisaria ser ela. É bem verdade que existem essas indagações em nossa vida diariamente, mas nós que
empleitamos o evangelho cristocêntrico, nós que vivenciamos pela fé, como disse o apóstolo Paulo, nós pregando essa palavra, abrindo a Bíblia aqui no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas no capítulo de número 5, Jesus já vinha de uma grande trajetória. Jesus já vinha, louvado seja o nome do nosso Deus, no capítulo de número 4, no versículo 1 em diante, Jesus já teria sido conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo nosso inimigo rival, ser tentado pelo próprio diabo. E a Bíblia diz que por algumas vezes, Jesus ele vence o diabo pelo poder da palavra. Quando Jesus ele sai dali, ele entra, louvado seja o nome do nosso Deus, em Nazaré. Jesus ele vem percorrendo toda uma trajetória, e quando Jesus entra em Nazaré, quando Jesus entra na pátria dele, ele não é aceito pelos povos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os fariseus, eles começam a se levantar, eles começam a expulsar Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós entendemos, meus queridos e meus amados irmãos, que Jesus ele lança, louvado seja uma verdade no capítulo de número 4, no versículo de número 24, dizendo: e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se nós formos voltar um pouco, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, de Malaquias, aquele período a qual se chama do período do silêncio profético, até chegar, aleluia, ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, aleluia, acontece ali aproximadamente 400 anos de um silêncio, em ser que Deus ele sequer fale com o povo, fale com a nação de Israel, aleluia, o povo precisando ouvir a voz de Deus. Mas existe, aleluia, aproximadamente esse período de 400 anos que Deus ele resolve promover um silêncio sobre a face da terra. Aleluia. É bem verdade, meus queridos e meus amados irmãos, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você é fruto de uma promessa de Deus. Aleluia, essa promessa, aleluia, ela não surgiu do nada, essa promessa, ela surgiu, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, de um sofrimento que Cristo, aleluia, ele foi levado até o Calvário. Foi através dessa promessa que você continua vivo e continua em uma paz que só Deus excede na sua vida. Esse momento foi um momento terrível sobre as nações, mas para cada momento, para cada tempo, Deus sempre levanta um profeta e uma mensagem. Eu louvo e sou grata ao nome do nosso Deus, porque em tempos difíceis que nós estamos vivendo, Deus sempre tem um profeta e uma mensagem. Aleluia. Quando Deus começa a levantar Elias na divisão dos reinos, Deus levanta o profeta Elias com uma mensagem. Em um tempo difícil, mas Deus resolve a levantar o profeta Elias. Depois ele levanta o sucessor de Elias, Eliseu, e assim sucessivamente ele levanta, aleluia, Jeremias no período do pré-exílio. Deus levanta Jeremias com uma mensagem. Então não se preocupe que nesse momento que você está vivendo, Deus irá sempre levantar um profeta com uma mensagem para a sua vida. Depois que Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel no período do exílio.
E depois que Deus levanta Ezequiel, Deus resolve agora levantar Ageu, no período pós-exílio, com mensagens poderosas, com mensagens riquíssimas e cheias de autoridade divina. Então, meu querido, depois vem Ageu, depois vem Malaquias. Em todo esse período, quando entra o personagem principal dos evangelhos, que é Cristo, que Jesus nasce e não tem uma aceitação. Jesus, o povo estava esperando receber Jesus, entrando em Jerusalém, quem sabe em cima de um melhor carro daquela época. O povo estava esperando Jesus, quem sabe vir em um mais lindo cavalos daquela época, porque o povo estava vivenciando um momento de guerra, um momento de perseguição. Roma teria saqueado a toda a Palestina e Judá, mas estava precisando alguém vir para mudar essa história. E essa pessoa que veio mudar toda a trajetória do percurso dos judeus foi Jesus. Jesus, ele nasce agora e vem toda uma trajetória. Louvado seja o nome do nosso Deus. E na trajetória que Jesus vem exercendo, que Jesus vem crescendo, e ele vem pregando, surge João Batista. Mesmo Jesus, ele sendo filho de Deus, é necessário que João Batista batize Jesus do Rio Jordão. E a Bíblia diz que é visível quando ele vê uma pomba descendo sobre Cristo naquele exato momento. Então eu quero dizer uma coisa para você, que em cada tempo, em cada momento, em cada ocasião, Deus irá sempre levantar um profeta cheio de Deus, cheio de ousadia, cheio de autoridade dos céus, para pregar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo esse percurso, nessa trajetória, Jesus tendo sido expulso de Nazaré, Jesus resolve descer e a percorrer, e ele entra dentro de Cafarnaum. E a Bíblia diz que naquele momento, naquele episódio a qual Jesus estava, se levanta um homem endemoniado. Só que naquele exato momento Jesus estava ali. Jesus, usando o seu poder e a sua autoridade, ele expulsa o demônio daquele moço. E o nome do Senhor Jesus é altamente glorificado. Jesus, ele continua o seu percurso, e ele chega na casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma, meu querido. A sogra de Pedro estava precisando de um milagre. Quando Jesus chega, Jesus libera uma palavra, Jesus toca naquela mulher, e aquela enfermidade tem que ir embora. Nessa tarde é tarde de cura na sua vida. Quem sabe você está vivendo um momento de enfermidade, e essa tarde é uma tarde de cura de Deus sobre a sua vida. Que nessa tarde você possa receber a cura de Deus na sua vida nessa tarde. E Jesus, ele continua. E no capítulo de número 5, aqui de Lucas, vai dizer aí: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus,
aonde Jesus ele passava, a multidão era visível para ver ele. Olha, irmão, quem é que não queria sentar? Quem é que não queria ouvir as mensagens de Cristo? A mensagem de Cristo é uma mensagem de perdão. A mensagem de Cristo é uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Cristo é a mensagem que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, a mensagem de Cristo é conduzir o homem até o Pai Celestial. Quero dizer para você nessa tarde que só existe um caminho que conduz o homem até Deus, que é Cristo. É Ele que é o mediador entre o homem e Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele pregando ali na sinagoga, Jesus ele começa a doutrinar, Jesus começa a ensinar o povo. E ele percebe-se 2 barcos. Ele percebe que os barcos vêm para a beira da praia. E ele percebe que desce os pescadores desses barcos e estão desfazendo toda a embarcação. E ele percebe que os pescadores estavam com a ferramenta principal, que eram as redes. Aqueles pescadores já estavam lavando as suas ferramentas, já estavam lavando as suas redes e não teria conseguido pescar nada. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas o que eu acho lindo é que Jesus, ele para de ensinar o povo. Ele deixa de ensinar o povo ali que estava ouvindo a sua mensagem e vai de encontro aos barquinhos. E Jesus entra em um dos barcos. E a Bíblia diz que esse barco não era nada mais nem nada menos do que o barco de Simão. Jesus entra no barco de Simão e continua pregando, e continua ensinando. E o que eu acho incrível aqui nesse versículo de número 2, e vindo para o versículo de número 3, ele diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Meu querido, há uma iluminação muito grande aqui nesse versículo. Quando Jesus manda ele sair um pouco fora da terra, Jesus está dizendo para você nessa tarde: é necessário esvaziar-se um pouco das coisas da terra, para que você possa se encher do Espírito de Deus. Jesus, ele quer encher a sua vida do Espírito Santo de Deus. Jesus pede para que eles fartem um pouco da terra. É necessário nós esquecermos um pouco as coisas da terra, como disse ele: buscai primeiro as coisas do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles pescadores lavando as suas redes, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, volta ao mar e lança a tua rede. Meu querido, Pedro já teria pescado a noite toda. Pedro já teria lançado a rede a noite toda com seus companheiros e não teria pescado nada. Quem sabe você já tentou a primeira vez. Urabanturibianda e Aseiamanahai. Quem sabe você já tem tentado a segunda vez.
e não tem tido uma resposta. Jesus está dizendo: tente mais uma vez. Seja determinado. Pedro, quando ele ouve essa voz, que era a voz de Jesus falando com ele, ele diz: nós passamos a noite toda lançando a rede e não apanhamos nada. Porém, como o Senhor está ordenando, lançaremos a nossa rede. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus está dizendo para você nessa tarde: é tempo de você lançar a rede, porque grande será a sua pescaria para a glória do nome do Senhor Jesus. Pedro, quando ele lança a rede, que Pedro vai puxar a rede, a Bíblia diz que eram tantos peixes que a rede não suportava, a rede se rompia com tantos peixes. Nessa tarde é uma tarde de bênção para a sua vida. Essa tarde é uma tarde de resposta de Deus para a sua vida. Essa tarde é uma tarde que você possa entender que não é tempo de você baixar a guarda. O povo de Israel chegaram de frente ao Mar Vermelho, e alguns começaram a murmurar, dizendo: Moisés lá no Egito estava melhor. E há uma conversa entre Deus, Moisés e o povo. E a ordenança de Deus para Moisés é: diga ao povo de Israel que marche. Se prepare, porque Deus está dizendo para você: não é tempo de você estar parado. Deus lhe chamou você para uma grande obra. Oh, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Aí aonde você está, aleluia, a bênção não depende do lugar, a bênção depende de você, a bênção está na sua vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus estava na vida de Moisés. Então que nessa tarde você possa refletir nessa palavra, que você foi escolhido por Deus, que você foi selecionada por Deus para essa grande obra. Então não desista, não baixe a cabeça e não entregue, porque ainda não é o tempo de amanto e a ceia manterá mantarra e a sébia. O tempo de você entregar ainda, não é tempo de você guardar a sua rede, é tempo de você lançar a rede para apanhar grandes peixes para a glória do nome do Senhor Jesus. Para Pedro, naquele dia, já tinha encerrado as suas atividades. Só que para Pedro ali era o fim da pescaria. Porém, para Jesus era o início de uma grande bonança na vida de Pedro. Meus irmãos, aqui no capítulo de número 5 de Lucas, Pedro ainda não era discípulo de Jesus ainda. Pedro ainda não andava assim com Cristo ainda. Mas Jesus, ele resolve a liberar essa palavra sobre a vida de Pedro e Simão. E nessa tarde Jesus está liberando essa palavra sobre a sua vida.
Saia do natural e entre no espiritual. Saia das coisas terrenas, tire o seu pensamento, aleluia, que está perdendo a sua noite de sono, e começa a pensar nas coisas do céu. Comece a pensar nas coisas de Deus, porque o amor de Deus, Ele quer te alcançar nessa tarde. Quem sabe alguém olhou para você e disse: você é um derrotado. Mas é mentira do diabo, porque Deus está mandando você lançar as redes, porque tem muita bonança chegando na sua vida. E eu quero orar pela sua vida nessa tarde, que você possa receber essa reflexão. Querido Deus, Pai, queremos te louvar, Senhor Jesus. Oh, Ramantoracei, Amantorahai, por esta oportunidade, Senhor. Eu sei que o Senhor falou ao coração de alguém nessa tarde. Oh Deus, quantas pessoas estão cabisbaixas, meu Deus, desistindo da fé. Quantas pessoas, Pai amado, não têm lançado sua rede, mas têm lançado a Bíblia, têm esquecido do Senhor, têm dito que não era para ter ido, não era para ter aguentado até aí. Deus, o Senhor foi levado como ovelha muda ao matadouro, Senhor. O Senhor sequer não abriu a sua boca. Então, por que nós iremos murmurar? Por que nós iremos questionar, Senhor? Deus querido, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus querido, que o Senhor possa abençoar essa pessoa. Pai querido, que todos os dias de segunda a sexta-feira, Pai querido, não perde essa programação, Senhor. Porque Ele sabe, ela sabe, Senhor, que através desses louvores, através da reflexão da tua palavra, Pai querido, o Senhor tem transformado, o Senhor tem renovado, o Senhor, Pai amado, tem restituído, Senhor, a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus querido, abençoa nossa cidade de Pacajus. Pai querido, abençoa o nosso Brasil e as nações. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra possa gerar o efeito, Senhor, e produzir frutos dignos de arrependimento para a tua glória. Então, Deus, continua dando saúde ao nosso amigo Bolívar, Senhor. Pai querido, continua, Pai amado, sarando a cada dia, meu Pai, a sua vida, dando força, enchendo ele do teu Espírito, Senhor, e cumprindo, meu Pai, a cada dia as tuas promessas na vida do teu filho e na vida da sua família. Então, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é fiel, Pai. Eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, para guardar a tua igreja. Pai querido, a tua igreja que é fiel, a tua igreja que é separada, a tua igreja que é santa, a tua igreja que é imaculada. Eu sei que o Senhor guarda. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, continua com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.